Aparentemente, essa queda de mais de 15% nas ações da Transmissão Paulista não é apenas a questão do cenário macroeconômico e a empresa está segurando dividendos nesse momento, porque no contraponto tem o lucro da empresa que vem subindo, então isso não justificaria uma queda tão forte, afinal a cotação acaba seguindo o lucro. Parece que temos por detrás também ruídos, né? Ruídos que envolvem a Eletrobras. Saiu no Jornal Valor que a Eletrobras quer se desfazer de participação na Transmissão Paulista. Mas antes de a gente entender se isso poderia fazer sentido ou não, vamos lembrar que até pouco tempo atrás, ali em julho, nós tínhamos o cenário contrário, onde a Eletrobras poderia comprar a Transmissão Paulista inteiro. Essa era a tese que havia sido levantada. Então, o primeiro ponto que a gente tem que pensar aqui é que me parece ser mais um ruído, né, uma criação de assunto do mercado, dos jornais, na verdade, do que propriamente um fato, né? A gente só vai saber quando realmente tiver um fato relevante que a empresa se pronuncie de forma oficial. Mas os argumentos não são concretos. Então, isso aqui pode estar trazendo oscilação na Transmissão Paulista. Primeiro, porque a Eletrobras ela tem um peso bastante relevante na Transmissão Paulista, 35,74%. E isso aqui representaria uma enxurrada de ações ao mercado, dependendo da forma como ela vai vender, né? Qualquer uma das formas teria algum peso aqui nas cotações. Então, são 25,1 milhões de ações ON e 210,4 milhões na PN. Então, com isso, a Eletrobras poderia estar colocando à venda aí 5 bilhões em ações da Transmissão Paulista, colocando aí ao preço do mercado, né? As formas como supostamente a Eletrobras estaria buscando vender a Transmissão Paulista seria um leilão em bolsa, que seria devastador para o preço das ações, provavelmente, né? Porque é muito grande a quantidade de ações. O segundo forma seria um block trade, que aí a empresa acaba anunciando antecipadamente, também não seria bom. E um terceiro, que também causaria um impacto nas ações, mas provavelmente eu acho que seria um impacto menor, né? Ela conseguiria um preço maior aí de venda, provavelmente, seria um follow-on, né? Um subsequente follow-on de ações que a Eletrobras faria. Só que nesse caso, diferente dos follow-on padrão que nós vemos aqui, onde o acionista da empresa é premiado, né, tendo um desconto aí por ser acionista da empresa, tendo direito aí de subscrever. Nesse caso, como a Eletrobras está vendendo uma participação na Transmissão Paulista, na minha opinião, muito provavelmente ela não vai fechar isso apenas aos acionistas da Transmissão Paulista e talvez também não feche, muito provavelmente não, aos acionistas da Eletrobras, já que ela está vendendo uma participação fora, né? Então é bem provável, assim, também entrando na margem de especulação, que ela faça um follow-on aberto a todo mundo para conseguir vender ao melhor valor possível, tá? Então também existe a perspectiva de repente, mesmo sendo o melhor valor possível, ainda ter um desconto aqui, né? Uma chance de comprar a Transmissão Paulista mais barato. Lembrando, é tudo especulação. Um ponto importante a se destacar é que a empresa, a Eletrobras, provavelmente ela acabaria vendendo apenas metade desse volume, porque a outra metade aproximadamente metade, está em garantia em ações judiciais, segundo as fontes, tá? Mas é óbvio, ela pode trocar aqui a garantia, não sei, né? Também pode ter um desdobramento, caso realmente ela queira vender, mas enfim, seria mais difícil. Então, a partir desse princípio aqui, provavelmente ela só venderia metade das suas ações da Transmissão Paulista, né? Para vender outra metade ficaria mais complexo ainda. Ainda assim, é muitas ações para colocar à venda, né? A participação aqui que a Eletrobras tem na Transmissão Paulista, lembrando, é muito grande, tá? E destacando que a Transmissão Paulista é a segunda maior empresa em transmissão no Brasil, seguida da própria Eletrobras, que é a primeira, né? E a Eletrobras, é importante destacar que ela não respondeu até o momento pedidos aí de comentários, ela não se pronunciou e nem mesmo a Transmissão Paulista, eu acredito que a Transmissão Paulista não vá se pronunciar realmente em relação a isso. Lembrando que os números oficiais das empresas de transmissão são o IFRS, a gente não deve usar esses números para ver o lucro da empresa, né? Mas de qualquer forma, ainda assim, nos mostra um pouquinho aqui que o lucro está melhorando, vocês lembram que está melhorando mesmo e vai continuar a melhorar, então não existe aqui a lógica, segundo o mercado nos mostra ao longo do tempo, que a cotação continue a cair. Óbvio, tem a pressão dos dividendos, tem a pressão da macroeconomia e tem essa pressão aqui do case Eletrobras. Diferentes sites e analistas tentaram justificar essa possível venda da Eletrobras e alguns fatores que nós vamos ver agora,
Como base de tudo, né, tem a transformação que a Eletrobras está fazendo, só para contextualizar, ela está aqui então no momento da aceleração dessa transformação e aí faz parte disso os desinvestimentos em ativos não estratégicos e os investimentos realmente no que é core business da empresa, para a sequência aí seguir a maturação e tudo mais, né? Então a gente sabe que a gente está num processo de turnaround da Eletrobras, dentre eles nós temos aqui a redução dos custos, né? Isso aqui obviamente vocês sabem, mas tem também essa parte, como eu disse, da receita, né? Tratar aí do core business da empresa. Mas o que seria exatamente core business, né? A empresa nos diz que geração e transmissão é core business e que ela vai desinvestir em ativos não estratégicos. Porém, a gente para pensar, a transmissão de energia é um ativo estratégico. Tá aqui ela dizendo, mas a geração também é, e ela já andou vendendo participação, vou comentar, enfim. Ela diz aqui que já adquiriu, inclusive, leilões recentes, né? Voltou aí depois de um longo período aí parada, né? E aí ela vem, então, ainda de olho nos leilões de transmissão e outras oportunidades que pode acontecer de diversas frentes. Inclusive, ela tem aqui um capex interessante de reforços e melhorias, né? Além de toda a questão aí disruptiva, como hidrogênio verde, baterias, armazenamento, eólicas offshore, né? Ela está aqui de olho em outras frentes que possa crescer mais. Mas o que a gente entende então com a empresa estar aqui de olho em transmissão e geração, de olho não, o core business principal dela, e ao mesmo tempo ela estar vendendo aqui, por exemplo, a Copel, que ela vendeu recentemente, ela veio aqui, havia fato relevante, vender 125,3 milhões, né, da Copel. E por que poderia fazer o mesmo aí com a Transição Paulista? Ao que tudo indica, talvez o core business ela considere aí como ela ser realmente aí a majoritária, né, da frente, ela mesma atuar na frente daquela participação que ela tem, não ter participação, não fazer esse papel, vamos dizer assim, né, meio que de uma holding, né, diretamente. Ela, inclusive, né, no começo do ano, firmou um acordo aí com a Alupar, por exemplo, para assumir o controle acionário do Leão de Roraima, né, onde a Alupar tinha 51% e ela 49%, via participação da SPE, e até inclusive a SPE é um dos focos aqui de turnaround da empresa, de turnaround não, de reorganização da empresa, né? Então, tudo isso que o mercado juntou para criar essa narrativa do qual nós ainda não temos uma coisa assim, um fato relevante para realmente nos informar. Talvez quando realmente aconteça aí, cause mais um ruído ainda, ou talvez esse fato relevante nunca aconteça, talvez fique apenas no imaginário, como ficou aquela questão da possível Eletrobras comprar aí a majoritariedade da Transmissão Paulista, né, a ISA aí, o que não aconteceu e talvez isso também não aconteça à venda. O fato é que as ações estão em queda de 20% da Eletrobras nos últimos um ano, com muitos zigue-zague, né? Os principais ruídos têm diversas questões, inclusive como está indo esse turnaround da empresa, né, de modo geral, mas muita atenção ao preço de energia, a ruídos políticos da questão do direito a voto, tudo isso deixa a empresa a um preço barato, tá aqui a R$ 36,20. Na minha opinião, embora seja um case que você possa comprar e demorar para trazer retornos em dividendos, talvez até mesmo em cotação, na minha opinião é o case de elétrica mais óbvio assim, em termos de desconto, mas um óbvio com algum risco, né? Normalmente a renda variável nos traz um pouco de risco. O risco aqui, por exemplo, vamos supor, alguma coisa política, né? Ou mesmo o preço de energia se arrastar para mais tempo ruim. Será que vai acontecer? Na minha opinião, energia aí vai voltar aos patamares normais em algum momento e aí a Eletrobras tende a voltar a pagar dividendos, né? Junto com o seu turnaround e também crescer aqui as cotações, porque afinal, cotação acaba seguindo o lucro. E como vocês sabem, o lucro da Eletrobras está bagunçado por conta aí da saída do sistema de cotização, inclusive teve a indenização para pagar, teve venda de ativos não estratégicos, tem uma série de ruídos aqui no lucro, então acaba também tendo ruídos na cotação, junto aí, como eu disse, a questão política. E dando minha opinião, né, essa possível venda da Eletrobras, caso seja concretizado, não dá pra gente dizer se é bom ou ruim para a Eletrobras, porque depende dos planos que ela vai realmente anunciar. Ela vai falar, vou fazer isso por causa disso, disso, daquilo. Aí a gente conclui se é bom ou ruim, mas o fato é que a Transmissão Paulista é uma boa ação para ela ter aí na sua carteira de ativos, né? Do lado da Transmissão Paulista, a não ser que a Eletrobras venda para um controlador apenas aí, em específico, pode ser uma outra solução aí.
não dá para a gente concluir que é ruim, porque vai ser pulverizado, vamos assim dizer, ao mercado, as ações da Eletrobras, então não seria bom nem ruim, mas em termos de cotação seria ruim, causaria uma pressão nas cotações da Transação Paulista. Aí depende do que você entende como ruim. Isso aqui seria uma queda, uma oportunidade de comprar uma ação que não teria nenhum fundamento mudado a preço mais barato. Quando a gente tem certeza que vai acontecer uma queda, na própria Transação Paulista no passado, não era certeza, mas era bem provável que ela fosse cair por conta dos dividendos que iriam diminuir, os lucros que também iam diminuir. Quando diminui essas duas coisas, é bem provável que acaba caindo as cotações. Agora, como eu já disse inúmeras vezes, o lucro está subindo e vai continuar a subir. E os dividendos vão aparecendo aí aos poucos também. Então, a gente não tem um fato concreto. O que tem de concreto é isso. O fato da Eletrobras vender ou não, não é certeza. Então, infelizmente, renda variável assim. A boa notícia é que a Eletrobras vendendo ou não a Transação Paulista, ela continuará dando o mesmo lucro, continuará dando os mesmos dividendos. Deixa nos comentários o que você acha. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!